Agora foi. Ok. Bom dia. Hoje o assunto é um pouco um assunto difícil, que é tratar o manejo da recaída da leucemia mieloide aguda pós-transplante alogênico. Então, para começar, eu trouxe um caso clínico, um paciente que na época tinha 31 anos, um advogado. Ele teve diagnóstico de LMA em maio de 2013, foi estratificado, naquela época não fazia NGS ainda, então ele foi estratificado, é um advogado do Rio de Janeiro, ele não tratou aqui em São Paulo, como cariótipo normal, FISH normal, FLT3 negativo, NPM1 negativo. E aí foi tratado com tratamento padrão, indução da UniRAC, entrou em remissão completa, recebeu 2 ciclos de consolidação, também entrou em remissão completa, quer dizer, manteve a remissão. Chama atenção já, e acho que isso é um detalhe só, mas para a gente que trabalha nessa área, já é uma coisa que dá uma certa preocupação. Ele nunca teve nenhum tipo de intercorrência, nunca teve mucosite, nunca teve infecções maiores, e isso já fala, talvez um pouco até preocupa no sentido de ser uma pessoa que metaboliza a quimioterapia de uma forma mais entrou em remissão de toda forma, foi para um transplante alogênico a partir do irmão, um galha idêntico, continuou com um esquema mieloablativo pleno, com 4 dias de busulfano, 12,8 miligramas por quilo, tá errado aí no slide, e ciclofosfamida, e também não teve nenhum tipo de mucosite, mesmo com uma dose tão alta de sulfano. No Rio de Janeiro, eles não faziam a curva de dosagem de busulfano, então pode ser que ele tenha sido tratado com subdose. De toda forma, não teve grandes complicações, tinha quimera completa, D mais 30, D mais 90, parecia que estava tudo resolvido, mas esse paciente recaiu em D mais 180, 6 meses pós-transplante, com panstopenia, blasto em periférico e confirmado no aspirado medular como recaída franca de LMA. Se vocês lembrarem, ele era FLT3 negativo, ele recaiu FLT3 positivo. Isso a gente tem visto com alguma frequência, você tem mudança de fenótipo na recaída, tanto recaída pós-químio como recaída pós-transplante, mas ainda mais na recaída pós-transplante, mostrando que provavelmente são doenças oligoclonais e um dos clones prevaleceu e permitiu a recaída, né, como nesse caso. Então, a recaída pós-transplante é um desafio, como eu falei no começo, é uma situação muito difícil, né? Eu me lembro bem do começo da minha vida de hematologista, era igual a cuidados paliativos. O prognóstico era muito ruim e não tinha muito o que oferecer para os pacientes, a gente não oferecia mesmo, e era só um cuidado ali pós-transplante, transfusão, suporte, mas não tinha muito o que fazer. Os pacientes ali, o que tinha de publicado era uma sobrevida em torno de 26% em 2 anos. Nos pacientes jovens, né, nos idosos, comórbidos, com certeza era poucos meses. E a maioria dos pacientes, a maioria dos casos da recaída acontece logo no primeiro 6 meses, e como nesse paciente, ou no primeiro ano pós-transplante. E os fatores de risco para recaída, eles são conhecidos, que são todos os fatores de alto risco da leucemia mieloide aguda, que são a idade avançada, a citogenética de alto risco, a presença da FLT3 no diagnóstico, que não era o caso desse paciente, NPM1 negativo, o tempo que demora para entrar em remissão, que também não era o caso desse paciente, tem paciente que demora, não entra em remissão na indução, só entra em remissão na reindução ou na consolidação, que eu não chamaria consolidação nesse momento. Então depende também da velocidade do clearance, né, da doença. No caso pós-transplante, ausência da doença do enxerto com hospedeiro, como era o caso desse paciente, e também a depressão de linfócitos T, que é o que a gente tradicionalmente faz com timoglobulina e agora mais recentemente com ciclophosphamida pós-transplante, ou mesmo depressão in vitro, que é a de todas essas que eu comentei, a depressão in vitro é a que é pior em termos de risco de recaída. Realmente aí você quase anula o efeito antileucêmico do enxerto. Então é pouco usada, tem um outro serviço que ainda acredita nessa depressão in vitro, que é uma manipulação do enxerto, né? A gente no Brasil faz principalmente ciclophosphamida pós-transplante e, e a timoglobulina, dependendo do serviço, o nosso é basicamente ciclo pós-transplante e existe essa preocupação, especialmente se você faz a ciclo pós-transplante e ainda
tira muito tarde a imunossupressão. No nosso caso, a gente faz ciclo pós-transplante e tira a imunossupressão mais cedo para justamente não juntar dois fatores de risco para recair. E também o condicionamento, então, se você faz um condicionamento de alta intensidade, como foi o caso desse paciente, o risco é menor do que se você faz um condicionamento mais leve, como esperado. Lembrando que a dosagem do busulfano, que não foi realizada nesse caso, ela é essencial, até para você não achar que está fazendo um tratamento mieloablativo, e na verdade você não está. Quando a gente faz a curva, acho que os residentes que acompanharam veem que é muito, muito diferente. Tem pacientes que você faz ali uma dose de busulfano e equivale ali a um décimo do que o paciente recebeu em miligramas, e aí você tem que ajustar, aumentar muito a dose, como o contrário também. A gente tem situações que você faz uma dose e o paciente já recebeu, em termos de área sobre a curva, ele já foi exposto ao máximo do medicamento que você queria dar para ele. Então, isso a gente, para chamar de mieloablativo verdadeiro, tem que ser baseado, no caso do uso do busulfano, na dosagem. Aqui mostrando aquela questão do tempo de recaída, então o tempo que o paciente permanecer em remissão, então ali em preto 26 semanas, até 26 semanas, e enquanto que quando é uma remissão muito tardia, o risco de sobrevida ele é muito mais alto, né? Muito, um risco de sobrevida muito mais baixo, quer dizer, o paciente com uma demora de atingir remissão, ele tem um prognóstico muito desfavorável. E em relação à biologia da recaída, a gente sabe por que que acontece, né? E os pacientes sempre perguntam onde a gente errou, o que que eu fiz de errado, por que que aconteceu comigo, né? Então, não se sabe, tirando os fatores de risco conhecidos, como eu já falei, que são mais biológicos da genética da doença, a gente sabe que o microambiente medular ele tem a sua importância, como em todas as doenças da hemato, e tem a ver com a desregulação do sistema imune, tanto adaptativo como inato. Também tem a ver com a desregulação do HLA, que é o MHC de classe 2, que a gente chama de perda de HLA. Também a desregulação, a downregulation de células NK, perda de expressão do HLA do haplótipo, né, que é essa perda do HLA que eu falei, principalmente quando tem um haplótipo inteiro, que é o caso do transplante haplo idêntico, e também a diminuição da expressão dos inibidores dos ligantes de checkpoint. Além disso, também tem a evasão do sistema dos mecanismos de escape do sistema imune em relação às células derivadas do doador. E no último, como foi o caso desse paciente, a evolução clonal e a emergência de uma população que seja resistente à terapia, no caso de uma terapia que o paciente foi exposto, ou mesmo ao efeito enxerto contra a leucemia. Esse último autor ali embaixo, o Luca Vago, é quem estuda bastante essa questão da perda de HLA. E aí existe o conceito da doença residual mínima, que ele é muito importante há muitos anos para a LLA e ele é também importante para a LMA, mas mais recentemente isso tem sido cada vez mais valorizado. Então, vocês veem que a gente tem as estratégias pré-transplante, que são basicamente para os mais jovens ainda é quimioterapia, para os mais velhos os tratamentos baseados em venetoclax e hipometilante. Você faz o transplante, você faz quimerismo e doença residual mínima pós-transplante. Não existe nenhum protocolo que seja consensual. Tem colegas que fazem monitoramento mensal por um ano, tem pessoas que fazem como nós tradicionalmente fazemos, uma vez com 30, uma vez com 100 dias e depois só quando o paciente volta a ter citopenias, não precisa ficar monitorando. Da mesma forma, até pensando que acaba sendo um pouco só por ansiedade do médico, né? Você descobrir que a pessoa reestivou quando ela tem uma alteração do hemograma, como foi o caso desse paciente, ou ficar tão em cima para ver se tenta pegar mais precocemente, acaba sendo, provavelmente não faz diferença em termos de prognóstico. E aí o que você pode fazer quando você detecta essas doenças residuais, muitas vezes é algum tipo de terapia preventiva. Então, para o paciente que ainda está com imunossupressão, seria tirar a imunossupressão. Para pacientes que têm algum tipo de marcador de droga-alvo, você poderia fazer, como por exemplo o FLT3, você fazer manutenção com inibidor de FLT3 ou IDH1, que agora vai ficar disponível no Brasil. Alguns desses inibidores eles estão disponíveis, mas ainda é uma minoria dos casos. E aqui, como você poderia agir então, né? Você tem tanto as terapias de manutenção,
que, como eu acabei de comentar, como as terapias preemptivas, que é só quando você detecta algum grau de doença residual mínimo, ou a terapia para a doença recaída franca, como é o caso desse paciente. E muito pouco dado sobre terapia preemptiva em LMA, mas a gente fala um pouco sobre isso. Então, primeiro falando em manutenção, entendendo que o conceito de manutenção é não ter nenhum grau de doença residual mínima detectado, muito menos recaída, você tentar evitar que isso aconteça. Então, o efeito antileucêmico, ele é muito variável, né? Como eu comentei no começo, por algum motivo, algumas pessoas têm um efeito antileucêmico muito potente, outros escapam desse efeito. E esse gráfico tenta mostrar o possível benefício da manutenção. Então, aqui em cima, no caso de... Deixa eu ver se eu consigo colocar o pointer aqui. No caso de você ter um... Bom, não tem problema, não precisa. No caso de você ter um efeito, uma doença, desculpa, um condicionamento mieloablativo, aí você tem um GVL que é um pouco mais tardio, porque você faz uma depressão muito significativa do sistema imune daquele paciente ali em cima, né? Então, quando você usa manutenção pós-transplante, seria você oferecer uma terapia que permita um efeito antileucêmico enquanto o efeito GVL não se monta no seu organismo de uma forma adequada. No de intensidade reduzida é parecido, a diferença é que ainda se espera que esse efeito antileucêmico seja menos potente, ou seja, mais tardio, pelo fato de que a doença pode estar em menor, ter ainda uma quantidade maior de doença ali no pós-transplante, né? Os alvos potenciais para intervenção no conceito de LMA recaída pós-transplante, como eu comentei rapidamente, você tem o FLT3 e os inibidores, que tem no Brasil já disponível midostaurin, sorafenib e gilteritinib, disponível, claro, só num contexto privado. E olhe lá, né, com uma certa dificuldade ainda com os planos de saúde. E a gente vai ter o quizartinib também. Além disso, tem o anticorpo monoclonal anti-CD33, que é o gentusumab osagamicina, o nome comercial é Mylotarg. Tem os hipometilantes, o inibidor de BCL2, que a gente, todos vocês, e tanto no privado como no SUS, pelas doações que a gente recebe, a gente acaba tendo bastante contato, experiência. E os inibidores de DH1, do IDH1, que é o ivosdenib, do IDH2, que é o enasidenib, o ivosdenib, que eu comentei que deve estar disponível agora a partir do segundo semestre, pelo que tem se falado ali no Brasil, ainda que todos esses medicamentos, especialmente midostaurin, gilteritinib e o ivosdenib, todos eles estão na casa dos mais de R$ 100.000 por caixa, então é um tratamento de altíssimo custo. O sorafenib de todos esses é o menos caro, vamos dizer assim, como o venetoclax, que são pelo menos medicamentos que estão ali na faixa dos R$ 30.000, ainda que seja caríssimo, pelo menos não é tão caro 6 dígitos como são os outros que eu comentei. Então, falando primeiro dos hipometilantes, é um medicamento muito mais acessível, custo mais baixo quando comparado a esses de custo tão alto e há muitos anos que a gente trabalha com esse, pelo menos 15 anos está no mercado brasileiro já. Ele tem vários mecanismos de ação potenciais que fizeram com que eles fossem muito populares no passado, nesse contexto pós-transplante. Um que eles têm a possibilidade de ativação de genes de tumor ou genes tumorais supressos ali através da metilação. Eles têm a possibilidade de aumentar a expressão de antígenos que estavam silenciados dentro da neoplasia. Também tem a capacidade de aumentar o efeito enxerto contra a leucemia por uma ativação mais seletiva de CD8, das células T CD8 positivas, e também a expansão de células T reguladoras, diminuindo o risco de doença de enxerto contra o hospedeiro. Então, seria, na teoria, uma droga que aumentaria o efeito antileucêmico sem diminuir o efeito do enxerto em relação à neoplasia. Então, tem essa vantagem adicional e também uma coisa que a gente tradicionalmente se preocupa, sempre que se aumenta o efeito do enxerto, aumentar a doença do enxerto contra o hospedeiro, e esse medicamento, ele teoricamente não faria isso, até diminuiria. Na teoria fazia sentido, a gente tem essas publicações aí citadas do grupo inglês, todos os três ali, Goodyear e o Craddock são no mesmo grupo, mostrando o benefício e por isso, durante alguns anos no Brasil, vários serviços de transplante, assim como fora do Brasil, usaram a manutenção pós-transplante. Esse foi um trabalho que foi desenhado pelo Martin Lima, que é o brasileiro que morou muitos anos no MD Anderson, depois se mudou para já dois lugares e agora está em Ohio atualmente.
E ele começou, mas ele não finalizou. Então, ele mesmo critica um pouco o desfecho desse estudo, porque ele acha que, como foi começado por uma pessoa, depois foi continuado por um outro grupo, ele achou que foi. Você vê que não é só no Brasil, né, que a gente às vezes tem essas quebras de continuidade ali em estudo clínico. No caso dele, teve esse problema, então ele critica um pouco o resultado final desse estudo. Mas ele, basicamente, ele foi desenhado porque aqueles ingleses lá que eu mostrei eram estudos braço único. Aqui era na tentativa de mostrar que funciona a azacitidina pós-transplante, então ele usou a dose tradicional de pós-transplante. Os ingleses usam 36 miligramas por metro quadrado, o Marcos Lima fez esse desenho com 32, por algum motivo, um pouquinho menor a dose, subcutâneo 5 dias, e versus observação. Então, manutenção pós-transplante. E aí, eles randomizaram quase 90 pacientes em cada braço, e eles viram ali, num total de quase 200 pacientes, que essa estratégia não melhorou, não teve nenhum benefício em sobrevida livre de recaída e nem em sobrevida global. E por esse motivo, esse assunto, vamos dizer, deixou de sair do interesse e hoje não é mais usado, é muito pouco usado pela falta de evidência. E a gente pode dizer que nós mesmos éramos nosso grupo favorável à manutenção. Depois você tem, por mais que tenha críticas à condução desse estudo, é o estudo que a gente tem. Então, é difícil você sustentar a tese quando você não tem uma evidência melhor. Então, até que se tem alguma evidência melhora, se tem um pouco de dificuldade até de autorização de azacitidina pós-transplante até o momento. Falando em drogas, outros inibidores de FLT3, por exemplo, esse é o Quantum First, que é o quizartinib, inibidor de FLT3, associado à quimioterapia na primeira linha ali do paciente com LMA, então só mostrando a prova do conceito, né, de que é uma droga que junto com Downy-RAC ali, ela pode ser que funcione, sendo que nesse caso é usado também na consolidação e é usado também de manutenção pós. E aí o que foi observado é que ela associada à químio, tanto indução como consolidação, como manutenção com ou sem transplante, parece ter algum benefício ali, ainda que não seja um grande benefício. E aí nesse contexto ali para, né, esse estudo fase 3 que para recaída pós, né, tratamento inicial, o quizartinib versus químio de salvamento. Isso, o paciente fazendo um tratamento com quizartinib, se entrasse em remissão, iria para transplante, ou químio, mesma coisa, e faria manutenção pós-transplante no caso de quem recebeu o quizartinib. E o que foi observado foi um benefício ali, ainda, como eu falei, ainda que não muito significativo, mas um benefício. Vocês veem que o resultado aí nesse contexto recaída refratária já é bem pior, então é uma sobrevida ali de menos de 2 anos, mas um pouco superior no braço que recebeu o quizartinib em relação a quem não recebeu. E aí o próximo agente ali testado foi o gilteritinib, que é o que eu falei, está no Brasil. Eu acho que atualmente, se pelo menos quando você busca preço de medicamento, esse das drogas orais da nossa especialidade é mais cara. Ela está mais de 150 mil reais a caixa desse comprimido. E aí foi feito esse estudo na recaída refratária, comparando o gilteritinib com quimioterapia de salvamento, seguido de transplante. E aí, pós-transplante, no grupo que recebeu o gilteritinib, fazer a manutenção. Então, igualzinho o desenho do quizartinib do anterior. Só percebam ali a diferença de números, né? Era uma randomização 2 para 1. Então, o dobro de pacientes recebeu, foi para o braço gilteritinib, só que só chegaram no transplante 63 dos 247 pacientes inicialmente randomizados para aquele braço. E só receberam manutenção pós-transplante quase metade dos pacientes. Então, todos esses fatores ali mostram que é um cenário muito desafiador. Quer dizer, muitos pacientes morreram ou foram descontinuados ao longo dessa jornada. Então, do total, quase dos 247, vocês veem que é algo como 20% só que chegou à fase de manutenção. Ainda assim, o estudo mostrou uma superioridade. De novo, vocês veem que uma sobrevida global muito ruim, né, de 9 meses contra 5 meses e meio ali. Então, dentro de um contexto de péssimo prognóstico, ficaria uma alternativa a esse tratamento para pacientes com uma recaída de LMA que fosse FLT3 positiva, né? Lembrem só, acho que não tem um slide falando sobre isso, mas tem a ITD e a TKD, né? Internal Tendon Duplication e a tirosina quinase, domínio de tirosina quinase,
e aí vale checar qual desses agentes funciona melhor para qual tipo de mutação da FLT3, porque não são todas iguais. O dado que tem mais consolidado, ou um dado melhor, de melhor qualidade, é a manutenção com sorafenib, que é o estudo que chama SORMAIN. Então, é um estudo fase 2 internacional, com 83 pacientes que foram randomizados ali para sorafenib versus placebo. Então, vocês veem que também não é um número grande de pacientes, mas mostrou esse benefício ali que é bem claro. Então, aqui é um contexto de manutenção pós-transplante, e aí vocês veem que as curvas de sobrevida são bem melhores do que aquelas que eu mostrei, que eram pacientes recaída com ou sem transplante, ou pacientes que ainda não estavam em remissão. Aqui já tem o viés de serem os pacientes que foram no transplante em remissão e que receberam sorafenib de manutenção. E o que a gente vê é esse benefício que é muito claro ali, pelo menos na curva, né, apesar dos números pequenos, como eu falei, do sorafenib. Então ficou, por conta daquele dado, como sendo o medicamento que parece melhor responder essa pergunta ali, e é o que mais se usa atualmente na recaída, na manutenção pós-transplante, desculpa, não recaída. Isso, manutenção mesmo preventiva, né? Existe esse estudo, que é o MORPHO, que é o gilteritinib versus placebo em manutenção pós-transplante, então, muito parecido com o que foi feito com o sorafenib, agora com gilteritinib. Então, eu entendo a diferença dos outros que eu mostrei, que era num contexto geral de recaída, né? Então, um grupo de bem maior ali, 356 pacientes que foram randomizados para receber placebo ou gilteritinib, só que o resultado é bem decepcionante. Então, a gente não sabe, apesar de parecer ali esboçar algum benefício, dizem que é um benefício que é marginal, então não existe uma recomendação hoje de fazer manutenção com gilteritinib. A gente não sabe que se fizesse um estudo com 356 pacientes, a gente veria a mesma coisa para o sorafenib. Pode ser que não seja tão bom quanto a gente imagina, porque aquele estudo era um estudo com 80 e poucos pacientes, então isso, qualidade do estudo clínico, ela tem muito a ver com o peso daquilo que a gente deve usar para tomada de decisões. Então fica a dúvida. Por enquanto, o sorafenib, baseado no estudo fase 2, é a droga de escolha de manutenção pós-transplante. O gilteritinib não deve ser usado nesse contexto. Existe, sempre é possível, né? Toda vez que o estudo é patrocinado, eles tentam encontrar ali algum subgrupo que poderia se beneficiar, e nesse caso, o paciente que tenha doença residual mínima pós-transplante, então deixa de ser uma manutenção, passa a ser um tratamento preemptivo. Então, nesse contexto, acho que o que o estudo Morpho mostrou é que o teritinib não funciona como manutenção, mas pode beneficiar os pacientes que positivem DRM pós-transplante. E esse é o dado, ainda que o estudo não tenha sido desenhado para esse objetivo, e vocês veem ali a diferença muito significativa nos dois braços. O, um dos motivos pelo qual os dados são controversos é justamente essa questão da resistência à FLT3. Então, muitos pacientes com a mutação da FLT3, eles podem ficar resistentes pós-transplante. Então, ali, por exemplo, umas amostras pareadas de 54 pacientes com LMA, tratados com midostaurin e quimioterapia, que é do estudo RETIFY, 46% dos pacientes perderam a mutação. E no caso dos pacientes que mantiveram a mutação, 11% tiveram clones resistentes. E aí, então, tanto na verdade, mecanismos independentes da mutação da FLT3. Então, não era nem só. Eles não tinham mais a mutação da FLT3, ficaram resistentes por outros mecanismos. E, então, existem provavelmente progressões clonais, evoluções clonais, outros mecanismos que levam os pacientes a pararem de responder aqueles tratamentos, ou aquilo que eu falei no começo, possivelmente eram doenças oligoclonais e o clone não FLT3 predomina no momento que o paciente é exposto ali, da mesma forma que a gente vê em outros cenários, a gente acaba selecionando ou induzindo a seleção clonal. Nos pacientes tratados com gilteritinib é a mesma coisa, mais da metade ali dos pacientes acabou desenvolvendo mutação no momento da progressão, e essas mutações elas eram provavelmente relacionadas a tratamento também, então mutações da via RAS ou outras mutações FLT3 ou BCR-ABL. Falando em manutenção pós-transplante com venetoclax e azacitidina, então seria o tratamento ali que é mais indicado ou mais usado no contexto do paciente mais velho.
Então, estudou com aquela dose que eu falei da Inglaterra, 36 miligramas por metro quadrado com venetoclax, e o dado mostrou que não foi atingida a mediana de subida global e um bom resultado ali com 0% de mortalidade e 40% de recaída numa população de alto risco. Então, parecia ter algum benefício, mas era um estudo pequeno, um número pequeno de pacientes. E esse estudo que estava aberto até recentemente no Brasil, venetoclax e azacitidina, a gente incluiu muitos pacientes nesse estudo, ele acabou de ser fechado. Então, era um estudo que era um fase 3 randomizado, veneto e vidasa versus nada, versus tratamento de suporte, mostrando que ele foi fechado porque não funcionou, não atingiu, então ele foi fechado precocemente por falta de ter atingido o desfecho de benefício, né? Então, mais um dado negativo para manutenção pós-transplante, usar venetoclax e azacitidina hoje não deve ser feito nesse contexto pós-transplante. Falando agora de preemptivo, então, manutenção, um resumo de tudo é que o único benefício confirmado, ainda aqui no estudo fase 2 pequeno, era do sorafenib até o momento, nenhuma outra estratégia de manutenção existe evidência forte que funciona. Falando em preemptivo, então, seria o paciente que positiva doença residual mínima por qualquer método, seja histometria ou, no caso da FLT3, por positividade da FLT3 ou até BCRBL, nos casos de LMA, BCRBL, você teria a possibilidade de fazer infusão dos linfócitos do doador, a DLI. Então, esse é um dado do estudo do grupo italiano, 252 pacientes, a maioria LMA, e aí mostrando as principais indicações eram recaída, quimera mista ou essa indicação de DLI profilática ou preemptiva, né? E aí, dependendo da indicação, vocês veem na curva, né? A curva que é a linha contínua é tratamento de recaída é bem pior do que quando você faz por quimera mista ou por uso preemptivo por exemplo, doença residual mínima positiva. Então não tem muito dado, o único dado que a gente tem é realmente esse do sorafenib que eu mostrei, desculpa, do gilteritinib que eu mostrei do estudo Morpho, que para preemptivo parece funcionar bem, então se positivo da RM, você poderia usar um inibidor de FLT3 ou fazer DLI, é melhor do que eu esperar uma recaída franca, né? O contexto mais frequente, aquilo que é a nossa rotina de transplantador, é o tratamento da recaída. Quer dizer, muitas vezes, e até por isso eu não sou um defensor de ficar fazendo tantas investigações medulares, porque eu já tive vários casos de um paciente que tenha um mielograma ali do D mais 100 zerado, sem nem doença residual mínima positiva, dá 2 semanas o paciente tem recaída plena. A gente sabe que a biologia da recaída ela não é tão previsível, então, mas o cenário muito mais comum é você pegar o paciente com a recaída franca. Então, as estratégias de tratamento são muito parecidas com aquelas que eu já comentei. Seria basicamente terapias-alvos, como inibidor de FLT3, inibidor de DH, inibidor de BCL2, no caso, não é bem alvo, porque a gente não busca, né, o BCL2 para saber se expressa ou não expressa, mas nos outros dois primeiros é só nos pacientes que têm a expressão desses marcadores. A quimioterapia convencional e as terapias hipometilantes epigenéticas, como é o caso da azacitidina ou do destabina. Do outro lado, a gente, ao melhorar ou aumentar o efeito enxerto contra a leucemia, que seria por infusão de linfócitos do doador, o segundo transplante, que é a estratégia mais, vamos dizer, agressiva, os inibidores de checkpoint, que na teoria fazem sentido, até mostrei que você pode ter perda da expressão do PD-1 pós-transplante na recaída, então seria uma forma de você tentar melhorar isso. E as terapias promissoras ali, mas nada disponíveis ainda, seriam as CAR-T de LMA, que por enquanto ainda está em fase 1, ainda a gente não tem nada disponível nesse momento. Então, falando em químio, é o tratamento mais convencional, quando eu comecei na apresentação também, falando do passado ali, que a gente basicamente só paliava os pacientes, é porque a única coisa que dava para fazer, o que era um pouco mais usado, era químio e era muito ruim. Então, muitas vezes, é a hora que a gente tem que tomar um cuidado, né, de não ser iatrogênico, às vezes querendo tratar de uma recaída com quimioterapia convencional, é baixíssima a probabilidade, é muito importante, principalmente para vocês que estão começando, os residentes começando a vida como médico hematologista, ter muito claro o objetivo de tratamento. Acho que muitas vezes a gente vê que isso não é claro, nem para a família, nem para o paciente. Então, se tem uma recaída pós-transplante alogênico, você não tem nada muito específico para oferecer. Não, não é um paciente que toleraria químio. Desculpa, toleraria um segundo transplante.
tudo que você fizer para esse paciente vai ser basicamente paliativo. Então, tem que tomar um cuidado para não tirar o paciente do ambiente da casa dele, para colocar no hospital, para fazer quimio intensivo, para levar para UTI, para fazer uma série de intervenções com a probabilidade de sobrevida ali, ó, em vermelho 7%, sendo que você pode manter esse paciente no ambiente dele e fazer uma terapia mais de suporte e nada que tenha o objetivo de tirá-lo ou de piorar a qualidade de vida e induzir uma distanásia, né? Então, muito ruim. Tudo que envolve quimioterapia pós-transplante é muito ineficiente, muito tóxico. A medula de um transplantado ela tolera muito menos ainda quimio intensiva do que uma medula de uma pessoa que não foi exposta ainda a um transplante. Então, não é uma terapia que faça sentido. A única situação que, na minha visão, faz sentido, e como eu falei, deixa em claro o objetivo do tratamento, é se o paciente for um candidato a um segundo transplante. E aí tem que estar muito bem montado isso, porque você faz uma quimio intensiva e logo em seguida você faz o segundo transplante. Não pode deixar o paciente aplaziado muito tempo, ou você fazer uma quimio e aí começar a procurar quem vai ser o segundo doador, tem que estar tudo muito bem já organizado. Então, vamos dizer, o que eu posso dizer que seria um how I treat seria ter uma recaída pós-transplante. O paciente está bem, vamos dizer, apesar da recaída, ele não está com complicações agudas. É primeiro definir o objetivo de cuidado. O objetivo é, segundo o transplante, procura o doador, ver se está disponível, já faz HLA, com HLA confirmatório, PRA, ter certeza que não tem anticorpo, está tudo certo, com o doador está certo, vamos dar o start na quimio, já com a data do transplante sequencial. Se for fazer a químio para depois organizar o transplante, tanto pode acontecer de o paciente entrar numa aplasia prolongada e aí você ainda ficar buscando um doador e o paciente morrer de infecção, como pode você perder a remissão. Então, você faz uma químio, expõe o paciente a esse risco. E na hora que ele tem remissão completa, você ainda vai buscar alguma coisa com o doador, aí o paciente recai de novo e você perdeu o benefício daquela quimioterapia. A outra que é muito popular é a associação dos hipometilantes com infusão de linfócito do doador. Então, lembrem que eu falei que os pacientes são muito frágeis e a medula pós-transplante ela é muito pior para fazer quimioterapia intensiva. Então, isso é o que a gente mais usa, que é não fazer quimio intensiva, fazer hipometilante. Mesmo o raciocínio da quimio intensiva também é fazer hipometilante para recaída pós-transplante ou é associado a DLI, quando você considera que ele não é candidato a um segundo transplante, ou fazer hipometilante seguido de um segundo transplante, que é o que a gente faz mais quando o paciente é candidato a um segundo transplante. Então, só as da cistidina e DLI, por isso que eu estou falando tanto em segundo transplante, porque também é muito frustrante, eles têm uma sobrevida em torno de 12% só, né? Então, é uma possibilidade, especialmente num contexto que se considera que ele não é candidato a um segundo transplante, sabendo que baixa a probabilidade de sobrevida livre de doença de longo prazo. Outra coisa que a gente pode associar a lenalidomida, na teoria, é vamos dizer, uma maneira de você melhorar esse efeito enxerto contra a leucemia. Muito, muito pouco dado, então a gente nem pode chamar de dado, isso é só uma série de casos, né, com 29 pacientes, mas parece, quem responde a essa terapia ali com a curva tracejada parece melhor do que quem não responde, mas ainda é um dado muito inicial. Depois, nos inibidores de DH, então, como eu falei, o ivosidenib é o que a gente tem até hoje, tá para chegar, né? Ainda não temos, mas deve chegar em breve. E os dados que tem são com enasidenib, um número maior de pacientes, uma taxa de resposta de 40%, e o ivosidenib, uma taxa de resposta ali de 42%, sendo que alguns eram uma recaída pós-químio e 79 ali pacientes uma recaída pós-transplante. Então, parece uma estratégia possível, também ainda faltam dados para a gente dizer que isoladamente seja benéfico, provavelmente teria que também estar dentro desse contexto. Talvez o inibidor de DH, junto com o hipometilante, seguido de ou DLI ou um transplante alogênico, seria melhor do que só um inibidor desses. Esse seria mais um contexto paciente não candidato a terapias celulares. Em relação a tratamento de recaída com inibidor de FLT3, eu mostrei um pouco ali dos dados do que tinha dos estudos fase 3, mas com o sorafenib, que é aparentemente um bom medicamento para manutenção, aqui, dado retrospectivo do EBMT, mostrou que num pós-transplante, numa recaída pós-transplante, a taxa de remissão é de próxima de 40%, que é relativamente padrão.
para qualquer coisa que a gente faz um paciente recaído após anemia, se guardar mais ou menos esse entre 30% e 40% dos pacientes têm alguma resposta, mas a sobrevida sempre estão ali próximos de 10%, então é de novo voltar no objetivo de cuidado. Então, se o objetivo de cuidado é prolongar em alguns meses, essas drogas isoladamente todas são meio parecidas. E o gilteritinib, que é um estudo bem maior, e mostrou uma taxa de remissão ali de resposta, né, desculpa, completa 34%. Lembrem que não é a mesma coisa que taxa de resposta, né? Tanto o sorafenib como o gilteritinib é uma resposta completa de 30, quase 40%, mas o mesmo na sobrevida global de meses, né? Então, entra no mesmo raciocínio. E aí, em relação ao tratamento, como eu comentei, o tratamento mais que a gente mais usa, na verdade, é a associação do venetoclax com hipometilante. Então, aqui, um grupo de pacientes ali, 67 pacientes que recaídas pós-transplante, metade respondeu. A taxa de resposta completa foi de 48%. Desse total ali, 100% já tinha quimera completa, 20 pacientes tinham NGS negativo e 10 de 12 doença residual mínima negativa, então mostrando que era uma resposta profunda e aparentemente prometia ser sustentada. E pacientes que tiveram remissão completa tiveram uma sobrevida bem melhor ali do que os pacientes que não tiveram remissão completa. Então, dos dados que a gente tem, ainda que seja um grupo pequeno, parece ser o melhor associação, venetoclax com hipometilante, sendo o melhor tratamento para recaída pós-transplante, né? Em relação a isso, é uma discussão interessante, né? Porque existe todo um lobby, acho que aquilo que a gente sempre comenta, faz parte, né, dos fabricantes dessas classes de medicamento em dizer que se o paciente é FLT3, ele tem que receber inibidor de FLT3, se ele é IDH, ele tem que receber inibidor de IDH, e na verdade, tanto quem tem mutação de FLT3 como quem tem mutação de IDH responde bem a venetoclax também. Então, e o dado, pelo menos baseado no pouco dado que a gente tem, até parece um pouco melhor. Então, por esse motivo, a gente acaba sendo mais tendencioso a usar veneto e hipometilante, até pelo fato de ser mais acessível, a gente está mais acostumado com o medicamento do que usar esses inibidores, pelo menos no primeiro momento. O que eu posso falar que nós já fizemos e todo mundo também, tenho certeza que vários colegas fazem, é inclusive associar as duas coisas. Seria fazer veneto com inibidor de FLT3. Uma outra coisa que a gente faz bastante nos mais jovens é associar venetoclax com quimioterapia, dentro daquele contexto que eu falei. Então, tudo isso o paciente vai para ou TLI ou para transplante. Então, você está com o objetivo ainda com intenção curativa. Então, basicamente, nesse dado, por exemplo, eles usaram veneto com dose baixa de Arac e actinomicina D. Aí, em outros pacientes, usaram flegida com veneto. E o que eles viram foi uma taxa de resposta bem mais alta, né, quando você faz veneto junto com a quimioterapia. E o dado da Dinardo, lá do MD Anderson, de flag ida com veneto, que é um esquema que eles do MD Anderson gostam bastante. Uma taxa de resposta bem alta. Vocês lembram que a gente estava falando em 30, 40 de taxa de resposta, aqui a gente está em 70%, com 61% de remissão completa e uma sobrevida ali melhor pós-transplante. Eu tenho um pouco de problema com flag ida veneto, porque acho que poucos pacientes, talvez tenham um super viés de seleção, poucos pacientes são candidatos a essa terapia, porque é uma terapia mais intensiva, e especialmente reutilizar antracíclico em pacientes que já tenham feito antracíclico, já tenham feito um transplante, isso tem um risco de cardiotoxicidade muito grande. Então, eu, pessoalmente, sou mais favorável a flag, veneto sem antracíclico, e ainda assim para pacientes selecionados quando você já está engatilhado um transplante na sequência. Outras terapias, só de curiosidade, porque ainda vai ter menos dado, né? Esse dado que eu mostrei até agora, várias falhas ali metodológicas e números pequenos, aqui é mais de interesse futuro, né? Então, a questão do PDL1, a expressão é significativamente maior em pacientes com LMA recaída do que em pacientes não tratados. E os inibidores, os hipometilantes, eles podem induzir uma upregulation aí dessas moléculas dos inibidores de checkpoint. Então, usar inibidores de checkpoint nesse contexto pós-transplante faz sentido. Por enquanto, a gente só tem um estudo fase 1/1B do ipilimumab,
e tem um fase 2 com azacitidina e nivolumab, ainda tudo muito precoce, com dados muito iniciais, e vocês veem que já não são estudos tão antigos, então possivelmente não tão jovens, novos, então não está aparecendo nada muito promissor. E ainda tem outros medicamentos, como o Glasdegib e os inibidores de MCL1 e MDM2, mas tudo ainda é muito inicial. Em relação à terapia celular, o que a gente tem de é o melhor, quer dizer, então se você quer oferecer uma chance de cura a um paciente num contexto de recaída pós-transplante, o que a gente pode fazer de melhor é ou uma infusão de linfócitos de doador até o paciente atingir um efeito de enxerto contra a leucemia bom, sustentado, ou fazer um segundo transplante alogênico, e CAR T-cell é algo ainda fora da nossa realidade. Acho que no Brasil a gente está bem distante de ter acesso, a gente mal tem acesso a CAR T para linfoma e mieloma, então para LMA realmente só num contexto de pesquisa e fora do nosso ambiente Brasil aqui, né? Então, o que que a gente tem de dado de CAR-T é só que o grande problema é qual é o alvo, né? Porque se você usa, por exemplo, o CD33 ou CD13, você vai ter uma aplasia grave e irreversível das células normais. Então, o grande ponto é descobrir qual é o marcador que você só tem na célula neoplásica e não tenha nas células normais, que você não leve a uma aplasia irreversível daquele indivíduo. Por enquanto, a gente ainda tem só em estudos e nada em uso clínico. DLI a gente tem muito mais dado, então, um estudo do EBMT, do Norbert Schmitz, do Christoph Schmitz, desculpa, Schmidt, ele mostrou uma subida global maior quando se usa DLI em relação a não usar DLI, e com uma taxa de doença do enxerto contra o hospedeiro ali de 43%, mas um resultado ruim, né? Uma sobrevida global baixa nos dois grupos. Um estudo japonês, uma taxa de resposta de mais ou menos um terço, desculpa, uma subida global mais ou menos um terço em um ano, mas não muito sustentada. Vocês veem que em 5 anos é só 7%. Então, também nada muito animador, né? Os pacientes que atingem remissão completa são os que sustentam resposta, mesmo assim não sustentam por muito tempo, aparentemente. E acho que por esse motivo até a gente tendencia sempre também a não ir para um DLI, sim para um segundo transplante. Para o haplo idêntico, no começo tinha uma preocupação, uma vez que é um enxerto com 50% só de compatibilidade, então você injetar um enxerto com tanta incompatibilidade tem um risco do GVHD que é mais intenso. E nesse dado do Johns Hopkins mostrou que 40% receberam doses de DLI, 52 doses. A dose a gente começa mais baixa, né? Para quem não conhece dose de DLI, a gente no começo começava até 1 vezes 10 a quinta, que é quase nada, vai dar uns 4, 5 ml só de linfócito do doador, e hoje a gente sabe que é seguro, não precisa, então em geral a gente começa com 1 vezes 10 a sexta, enquanto que um idêntico a gente começa com 1 vezes 10 a sétima com tranquilidade, né? E aqui eles tiveram pouca doença de enxerto contra o hospedeiro e uma remissão completa de 30%. Então, de um total ali de 40 pacientes, hoje, depois de um longo follow-up, 8 estão vivos em remissão. Então, é a mesma coisa daquele dado, nada muito novo, né? Em relação ao segundo transplante, então, um estudo com 418 pacientes com LMA. Esse dado, 2018 ali, foi um estudo grande, né? Mostrou que em 5 anos não havia diferença entre as duas estratégias, DLI e segundo transplante. Tudo era relativamente ruim. Mas sempre há muitas críticas, né? Porque existem vários, tudo que é retrospectivo vai ter uma forte crítica, porque o paciente que foi selecionado para DLI ou para transplante, você, por definição, já seleciona um paciente melhor ou pior, então é difícil comparar duas estratégias retrospectivamente. E outra coisa que para mim na época chamou atenção e que era contra do que eu, pelo menos na minha visão, até pelo raciocínio biológico, acharia que não faz diferença mudar o doador. Então, em 2 anos, você usar o mesmo doador, ou mudar um doador, mas que seja idêntico, ou trocar para um haplo idêntico, não faz diferença. Então, me pareceu relativamente surpreendente o dado, ainda que todos sejam ruins, né? Qualquer cenário que você vê ali, todos são ruins. A gente está falando de uma sobrevida de longo prazo ali, em torno de 20% só. Então, o resumo de todo esse raciocínio é você ter uma recaída pós-transplante. O primeiro passo é reestratificar a biologia da doença, procurar marcadores, algo que possa ser usado, avaliar a condição clínica do paciente e, se você ainda não tirou, tirar ou fazer o desmame da imunossupressão.
Se confirmado que o paciente tem FLT3, você pode usar o gilteritinib ou você pode usar o venetoclax, né? Então, aqui é uma adaptação que eu faço em relação ao que o Soifer escreveu. Se você não tem FLT3, você pode fazer flag-ida com veneto, por exemplo, ou hipometilante com veneto, ou Soflag com veneto, como eu falei, se for um paciente candidato. Se for um paciente mais frágil e que tem alguma mutação, teoricamente, você pode usar hipometilante com veneto ou com esse inibidor, no caso de DH1 ou DH2 ou o FLT3. E se aquele paciente sem nenhuma mutação, você basicamente faria hipometilante com veneto. E para as recaídas extramedulares, você poderia fazer, aí ele só coloca como uma possibilidade do acesso dele, que seria fazer ipilimumab ou radioterapia, ou aí é uma situação um pouco menos comum. A gente tem nesse momento um paciente com uma recaída em sistema nervoso central, por exemplo, a gente entendeu como uma terapia igual se fosse uma recaída medular e a gente tem feito o mesmo tratamento que a gente faria numa recaída extramedular, que é basicamente infusão de linfócito de doador numa recaída medular. Infusão de linfócito de doador e droga-alvo, que é o que esse paciente está fazendo. E aí você pode, então, pacientes responderam a esse esquema, você poderia ou fazer um segundo transplante ou fazer dali. Esse paciente tem quimera mista e tem baixo volume de doença. Então, é basicamente o raciocínio, o resumo de tudo que eu discuti até agora. Existem muitas controvérsias, é um assunto super de opinião de especialista, uma vez que a gente tem pouca evidência de literatura para sustentar qualquer algoritmo que possa ser construído, né? Falando daquele paciente, então, especificamente, um advogado que tinha recaído pós-transplante, então a gente avaliou a medula 61% de blasto, dessa vez FLT3 positivo. Naquela época não tinha ainda, isso a gente está falando em 2014, 13, 14, né? Inibidores de FLT3 disponíveis, então esse paciente foi para químio, com topotecan e aracê, que eu não comentei, mas acho que é bem parecido com flag. Poderia fazer aracê em dose alta com alguma coisa, né? E eu não sou defensor obrigatoriamente do topotecano em relação à fludarabina, talvez só pelo menos seja menos tóxico, então a gente acaba usando um pouco mais do que fludarabina, mas certamente eu não sou um defensor ali de usar muito antracíclico pela toxicidade cumulativa. Esse paciente, então, evoluiu com uma resposta completa e pôde ir para um segundo transplante, ainda que ele tivesse doença residual mínima. E dessa vez a gente, no raciocínio que eu falei, ainda não tinha aquele dado publicado, né, de que não faz diferença mudar o doador, ainda que eu até hoje não esteja 100% convencido, biologicamente para mim faz sentido. A gente mudou o doador, ele tinha feito do irmão idêntico, passou a fazer agora de uma doadora haplo, idêntico da mãe. Daquela vez, um condicionamento mieloablativo, lembrem que eu comentei que ele tinha feito o busulfano em dose alta, dessa vez ele fez, até pelo fato de que segundo transplante a gente nunca faz outro mieloablativo, ou não deve fazer pelo menos, e aí fez o condicionamento padrão do Fux com o Daraciclo-TBI. E aí o paciente teve uma enxertia no D mais 19, teve D mais 30 doença residual mínima negativa, quimera completa, D mais 100 doença residual mínima negativa, quimera completa. Ele é da época que se fazia a manutenção com azacitidina, então o paciente fez por um ano, uma vez por mês. Teve muita discreta doença de enxerto de pele no rosto só, que ele mesmo usava corticoide tópico. E hoje ele está ali quase 11 anos pós-transplante, sem nenhum DVHD e sem imunossupressão. Então ele é vamos dizer, a exceção em relação a todos aqueles dados que eu mostrei, ele está naqueles 20% talvez de sobrevida a longo prazo sustentada de segundo transplante, de qualquer estratégia pós-transplante, pós-recaída pós-transplante halogênico, mas acho que é para ilustrar que é possível, né? Então acho que no conceito de que recaída pós-transplante era igual paliativo, a gente vê que é possível reverter o cenário. A gente ainda não entende, né? Por que que ele recaiu tão precoce após um primeiro doador e agora ele teve uma remissão tão sustentada por tanto tempo, sendo que o primeiro era um doador jovem, o segundo era a mãe, que na época tinha mais de 60 anos. Então tem muitas coisas que a gente ainda não explica, né? E acho que é o caso dessa frase, né? Que tempos de desespero levam a medidas desesperadas. Então acho que é mais ou menos o que a gente lida quando você está falando em recaída pós-transplante halogênico e é por isso como eu falei, não há consenso, a gente deve sempre entender claramente a gravidade do cenário e isso tem que ser bem comunicado ao paciente e qualquer tomada de decisão
tem que ser muito compartilhada e, acima de tudo, ser claro em qual é o objetivo de cuidado. Se o objetivo, como foi desse paciente, era curativo, isso tem que ser seguido nessa direção. Se o objetivo é paliativo, a gente não deve nunca confundir o conceito para fazer a melhor prática possível. Obrigado, estou à disposição aí para as dúvidas e comentários. Laura, você já tem uma primeira pergunta aí. Oi, doutor, bom dia. Eu Bom tenho dia. uma dúvida a respeito da parte da biologia e fisiopatologia dessa recaída pós-transplante. Uhum, A perda do quimerismo é sempre um mecanismo que vem antes da recaída ou não? Eu tenho essa dúvida porque a gente teve um caso esse ano aqui na Unifesp de uma recaída franca. uhum, Só que a gente não tinha visto a perda do quimerismo antes. Daí eu não sei se essa perda de quimerismo acontece rapidamente antes, ou uhum. porque isso mudaria a estratégia, não mudaria? Então, acho que é ótima pergunta e, como todo, nesse contexto, tem controvérsia. Então, eu vou te dar a resposta da minha opinião. Eu acho que a gente sempre discute isso porque existe um conceito de que só faria sentido fazer infusão de linfócito em paciente que tenha quimera mista ou que tenha perdido quimera. A minha opinião é que depende da recaída. Então, por exemplo, se a recaída é medular e o paciente não perdeu quimera, por definição, você tem um problema de conceito até. A gente teve isso, inclusive até a gente tem vontade de publicar, porque já são, se eu não me engano, a gente tem 4 casos já de recaída com quimera completa. Alguns desses casos, em 2 certamente, o paciente tinha uma LLA e recaiu com uma LMA. Em outros 2, ele tinha uma LMA e recaiu com uma LMA. Só que o que que significa isso? A leucemia foi nas células do doador. Então, na verdade, não é uma recaída, é uma nova leucemia nas células do doador. E aí não adianta fazer DLI. Não tem nada a ver DLI com tratamento de recaída, desculpa, tratamento de leucemia de novo. Então, no caso de um paciente que tem uma leucemia mieloide aguda ou linfóide aguda, mas em geral é mieloide nas células do doador, é uma neoplasia secundária nas células do doador. Então, isso é outra, você tem que tratar como uma LMA de novo e de mau prognóstico, porque é uma LMA secundária a tratamento. Muitas vezes são famílias que já têm provavelmente algum perfil de mutação, de predisposição germinativa à neoplasia. A exceção a esse cenário é o paciente que tem uma recaída extramedular. Então, a gente tem situações que o paciente tem recaída, por exemplo, no sistema nervoso central, ou recaída cutânea, ou onde for, né? E aí a quimera não é útil para você definir a conduta, né? Porque aí você, realmente, o conceito de fazer infusão de linfócito seria induzir o efeito enxerto anti-leucemia, mesmo que a quimera seja completa, né? Então, tem muita gente, como eu falei, eu estou dando a minha opinião em relação ao cenário do extramedular, porque você vê ali o Seufer, ele coloca como extramedular igual a anti-PD1, quer dizer, uma coisa que nem estaria disponível para a gente naquele momento, mas porque é considerado, apesar da baixíssima evidência de literatura, é considerado mau prognóstico e possivelmente não responsivo a DLI quando você tem recaídas extramedulares, né? Então, não sei se respondeu a sua pergunta, né? Mas é complexo mesmo o conceito. Ô Celso, muito boa a sua apresentação, tema difícil, como você colocou. Eu fiquei em dúvida no conceito de manutenção, né? Porque os dados que você mostrou, a maioria acha que a manutenção provavelmente, não sei se eu estou correto, não adianta muita coisa, mas qual é o conceito? Porque nesse paciente que se apresentou o caso, você fez manutenção de 1 ano, né? Uhum, E daí a pergunta que vem, será que era necessária ou só o segundo transplante era exato. suficiente? Porque depois você É, parou, né? Como é que se define manutenção nesse contexto? Tem algum protocolo? Qual a sua opinião? Enfim. exato. Não, é ótima a pergunta. O que me chama a atenção ao longo desses anos que eu faço transplante é que a gente fez muitos anos, acho que por 2010 a 2015,
18, possivelmente, a gente fazia manutenção em toda a limiar de alto risco e com hipometilante. Geralmente a gente fazia com azacitidina, essa dose 36 miligramas por metro quadrado. A exceção era transplante de sangue de cordão, que fazia 19 miligramas por metro quadrado, pelo fato de ser um enxerto mais frágil. E a nossa taxa de recaída era muito mais baixa. Então, assim, um zero científico, né? Uma coisa da observação só, mas a gente estava vendo baixa recaída, parecia realmente funcionar. Porque pacientes de altíssimo risco, como o caso desse paciente, a gente tinha uma probabilidade que esse paciente tivesse curado que era muito baixa. E ele era um paciente mesmo que toda consulta ele vinha, pode me falar, voltou a leucemia? A gente, não voltou, tá tudo bem. Quer dizer, o paciente muito pessimista até passaram anos para ele se convencer que ele não ia recair mais. Então, me chama a atenção esse fato do estudo ser negativo e a gente não conseguir responder isso. Mas o conceito atual, a única evidência, a única recomendação é fazer ou no sorafenib, no caso de manutenção pós-transplante de uma recaída de FLT3, ou no conceito do midostaurin, que é você fazer midostaurin com Downer-AC, depois midostaurin na consolidação e depois o midostaurin de manutenção, que o estudo foi desenhado para deixar o midostaurin de manutenção, mesmo pós-transplante. Então, se é o que a gente tem de evidência é o midostaurin, sendo que você usou desde o começo no estudo RATIFY, ou sorafenib, se você quiser usar a ideia de só manutenção para uma FLT3 recaída. Agora, a azacitidina, como eu falei, eu não sei se a gente consegue hoje até para o plano de saúde você ter evidência para justificar, né? Porque como é que você vai pedir para um plano de saúde uma terapia para uma LMA num paciente que está em remissão e já fez um transplante? Então, tirando vamos dizer, a vontade que eu teria de fazer pelo fato de que no passado a gente tinha e o resultado parecia bom, eu acho que hoje a gente tem dificuldade até pela falta de evidência mesmo de literatura. Mas acho que é esse o resumo do momento que a gente está, né? Eu gostaria de fazer, eu acho que por uma face, assim, só por uma questão, talvez até, se for o caso, fazer o estudo de novo, né? Já que o próprio Marcos Lima critica o estudo, talvez valesse alguém tentar refazer o estudo e de uma outra forma, né? Talvez de uma forma, mas é difícil, né? A gente sabe a dificuldade que existe em fazer um estudo clínico e principalmente quando você não tem patrocínio, não tem ali uma empresa que tem interesse, né? Só para completar, é porque a maioria desses estudos que você mostrou, alguns com uma casuística maior, outros menor, eles são LMA de novo, né? Não tem Uhum, LMA secundária, né? A uhum. mielodisplasia, é isso? Não, certamente tem também. Acho Porque que daí, isso não foi critério de exclusão, né? não foi, né? Acho que não. Porque Certamente vários têm. daí Né? fazer um breakdown na casuística para analisar separadamente se os casos secundários teriam mais vantagem em se manter com azacitidina ou alguma coisa nessa Não. linha, né? É Aham. interessante. Acho que é algo eu posso até ver. Não me lembro de ter esse dado porque acho que no momento já é difícil fazer esses estudos, né? Quando você começa a selecionar muito o paciente. Mas acho que é interessante, sim. Talvez se fosse ter um argumento, que eu acho que está cada vez mais difícil conseguir autorização para as coisas, né? Mas seria até um argumento para tentar que o plano autorizasse, né? Se falar um paciente com mielodisplasia, a gente quer manter o hipometilante em mais longo prazo ali, né? Mas eu nunca mais fiz, quer dizer, acho que nunca, muitos, pelo menos desde aquela época, acho que 2018 por ali, a gente nunca mais fez hipometilante fora do contexto do estudo, né? Que o VLT, que foi esse estudo que eu comentei, que foi feito e agora fechado por falta de eficácia. Eu acho que o venetoclax de manutenção é que não faz sentido dentro desse estudo VLT, né? Porque realmente venetoclax é um medicamento, não tem nenhum efeito imunomodulador, né? Então, acho que ele não faz sentido mesmo. O que faz mais sentido é o azacitidina por aqueles mecanismos que eu comentei, né? Aumenta o linfócito regulador, melhora a resposta CD8, quer dizer, tem uma série de mecanismos que fazem sentido. O Veneto não vejo fazer mesmo tanto sentido de manutenção.
sei se alguém tem mais alguma pergunta ou comentário. Tá bom, obrigado aí. Acho que Não, Vamos acho que é passar isso, para. assim. aqui, Pode Matheus, falar. Matheus Eisfellow aqui, eu queria tirar uma Oi, dúvida. Matheus. É, Claro. os dados da azacitidina que o senhor demonstrou, eu cheguei um pouquinho atrasado, eu Uhum. não vi se foi apresentado em relação à decitabina, mas o mesmo racional Uhum. que os estudos mostraram, a gente pode estender para a decitabina, ou tem alguma evidência melhor para usar decitabina pós-transplante nas LMAs de alto risco? Que eu vi que tem experiências pequenas, série de casos, MD Anderson faz, Certo. mas eu tenho essa mesma É, dúvida se é a mesma coisa. a gente não, o dado com da estabina é um pouco ainda menor do que o que tem com a citidina, porque o da citidina pelo menos tinham alguns estudos, né, e com a da estabina essas séries de casos, como você falou. Mas é para ser a mesma coisa, né? Acho que o mecanismo é basicamente o mesmo, né? Existe até uma teoria da estabina ter uma ação mais direta do que a azacitidina, então, mas na vida real a gente sabe que até hoje não foi nada que biologicamente faça tanta diferença. Mas é basicamente o mesmo raciocínio, a mesma eficácia, a mesma, vamos dizer, controvérsia até no momento atual, né? Por enquanto a gente segue com a mesma ideia da azacitidina, então se aplica igual. Ótimo, obrigado. Obrigado, Matheus. Parabéns, Celso, pela apresentação. Obrigado, Eu acho Walter. que já estamos 9:03. Acho que pode seguir o doutor Dante aí com aula de Obrigado, hemoterapia, Tá né? bom. Walter. Obrigado, Celso. Bom A gente dia aí. continua com o mesmo link aqui para a apresentação da hemoterapia. Bom dia. Boa semana aí para todo mundo. Boa semana. Obrigado. Boa semana para todos. Boa semana. Helena, você está aí? Bom dia, chefe. Tô sim. Eu vou compartilhar minha tela aqui, tá bom? Tá bom. É só para fazer a introdução do assunto que a Helena vai falar. Nós resolvemos falar sobre suporte transfusional no trauma. E Isso. isso é um assunto que tem uma complexidade grande e talvez algum entendimento ainda, ou os entendimentos, pelo menos da patogênese, da patofisiologia, da coagulopatia associada ao trauma, ainda existem dúvidas. Mas eu acho que é um assunto bastante interessante que gera, sem dúvida, discussão. Então, Helena, se você quiser, pode começar. Tá bom. Vou compartilhar aqui. Tá aparecendo? Aparecendo, sim. Então tá bom. Bom, gente, hoje a gente vai discutir um pouco sobre o suporte transfusional no trauma. E esse tema, a discussão desse tema foi motivada principalmente pelo acompanhamento de mais de um paciente grande queimado nessas últimas semanas, na interconsulta de PBM. E por isso, então, a gente decidiu trazer esse tema. E durante essa abordagem, eu vou não só falar da questão dos hemocomponentes em si, mas também da terapia antifibrinolítica e abordar um pouco sobre a questão da fisiopatologia, como o Dr. Dante falou, envolvida aí no que a gente chama de coagulopatia do trauma, né? Então, para começar, o trauma é uma das principais causas de óbito, principalmente em indivíduos com menos de 45 anos, e a morte por hemorragia nesse contexto do trauma, ela é frequentemente precoce, principalmente nas primeiras 3 horas, e aí o conceito que deve ficar para a gente dessa aula é justamente a coagulopatia do trauma. E, em suma, ela vai ser dividida em duas fases. A primeira fase, que é uma fase de hipocoagulação, em que esse paciente ele vai ter um predomínio de hiperfibrinólise com uma tendência a sangramento, né? Isso vai durar de poucos minutos até horas, normalmente 6 horas. E a segunda fase, que é uma fase pró-coagulante, em que o paciente ele vai ter então uma tendência à trombose. Essa fase ela vai principalmente transcorrer a partir de 24 horas. Lembrando que, embora eu tenha colocado aqui como duas fases diferentes, na prática elas acabam se sobrepondo, elas ficam misturadas, né? E aí, o que a gente vai abordar muito aqui é a questão da ressuscitação
hemostática. A ressuscitação hemostática ela vai ser importante tanto para a gente manter volemia nesses pacientes, como para prevenir a coagulopatia induzida pelo trauma. E aí, essa ressuscitação hemostática, ela vai impactar principalmente em óbitos por hemorragia nas próximas horas após o trauma. Se esse paciente ele sofreu um trauma e ele acaba evoluindo a óbito imediatamente, ali logo após o trauma, isso vai ser por uma lesão irreversível, né, irreparável, em que mesmo a gente lançando mão da ressuscitação hemostática, a gente não vai ter êxito aí nesse tratamento. Então, isso vai ser mais para as próximas horas que vão vir aí após o trauma. E aí, como dá para ver nessa imagem, o trauma é um processo complexo e heterogêneo. Então, há diferenças ali de acordo com a população acometida, com a cinética do trauma, né? Como que esse trauma ele ocorreu, o reconhecimento precoce ou não da hemorragia. Então, tudo isso impacta no nosso tratamento e na forma como a gente vai justamente instituir essa ressuscitação hemostática. Mais uma vez, para mostrar essas duas fases da coagulopatia do trauma, essa primeira fase, que é a fase de hipocoagulabilidade, que eu comentei, em que o paciente ele vai ter, então, essa tendência à hiperfibrinólise com uma depleção de fibrinogênio, e a segunda fase, que vai ser a de hipercoagulabilidade, em que ocorre o aumento da geração de trombina, né, a ativação dessa trombina e, consequentemente, também da ativação plaquetária. Como eu disse, essas fases elas estão misturadas e sobrepostas, que é justamente o que a gente vê nesse fluxograma. A cor dessas duas fases, ela se mistura e a gente vê justamente isso, né? Então, não é bonitinho, assim, bem separado. Na verdade, na prática, o paciente ele pode tanto ter uma tendência a sangramento, como também uma tendência à trombose. E aí, falando novamente desse conceito de coagulopatia do trauma, existem fatores etiológicos que vão principalmente levar a essa coagulopatia. Seriam esses fatores, em especial, né, a lesão tecidual grave, falando principalmente de traumas penetrantes, eles acabam aumentando o risco dessa coagulopatia do trauma e também o choque hemodinâmico. Alguns outros fatores parecem piorar esse caso, esse cenário em específico da coagulopatia. Por exemplo, se esse paciente ele apresenta acidose, hipotermia, ou ainda se a gente faz uma ressuscitação volêmica de uma forma inadvertida, excedendo aí a quantidade de cristalóides. A gente pode ter, nesses casos, uma coagulopatia dilucional iatrogênica, que vai se somar, então, com essa coagulopatia do trauma e que vai piorar todo esse contexto aí de sangramento e risco de trombose que esse paciente apresenta. Essa figura ao lado, à direita, ela mostra exatamente isso. O trauma, ele vai levar a um aumento da ativação de trombina, ele leva a um estado de hiperfibrinólise, principalmente por ativação ali do ativador de plasminogênio, que a gente ainda vai comentar sobre ele, levando então a esse estado de hiperfibrinólise e uma depressão do fibrinogênio. Nesse contexto também tem um papel muito importante a proteína C, porque o trauma, ele leva a uma expressão da trombomodulina, que por sua vez vai levar à ativação da proteína C. E aí, essa proteína C, ela vai ajudar nesse estado aí de hipocoagulabilidade que nós comentamos. E aí, junto com tudo isso, mais no cantinho tem esses fatores que se somam para piorar esse estado de coagulopatia, que seria então a hemodiluição, que nós comentamos, a acidose e a hipotermia, e pode haver também nesse contexto a disfunção plaquetária. Então, a coagulopatia, a hipotermia e a acidose, elas levam ao que a gente chama de tríade letal, que é conhecida, né, nesse contexto do trauma, que seriam fatores aí que aumentam a letalidade nesses pacientes. Mas a literatura mais recente, ela coloca ainda um quarto fator que parece estar associado com o aumento da letalidade nesses quadros, que seria justamente a hipocalcemia, formando aí uma tétrade. Essa hipocalcemia, ela vai ocorrer tanto pelo choque hemodinâmico, como também pelo uso inadvertido, excessivo de hemocomponentes, plaquetas, plasma, que contém citrato e que eles podem, então, quelar o cálcio, levando novamente a essa hipocalcemia. Então, esse seria um quarto fator aí de pior prognóstico nesse contexto todo da alteração de coagulação no paciente com trauma. Como eu estou falando bastante de coagulação, né, eu trouxe aqui principalmente para a gente, R3, relembrar a questão das vias de coagulação.
Então, da cascata de coagulação, né? Então, a via extrínseca, ela vai ter principalmente a participação do fator 7, que ele vai ser ativado aí a partir da exposição do fator tecidual. A via intrínseca, que vai englobar tanto a participação do fator 11, do fator 9, do fator 8. Essas duas vias ativadas, elas levam à ativação da via comum, que é essa representada por esses bonequinhos azuis, né? Lembrando que, assim, embora aqui esteja tudo bem dividido, na prática isso também acaba se misturando. Então, essas vias, elas estão misturadas e não é exatamente assim, né? Mas como essa é uma representação esquemática, essas duas vias, então, elas vão ativar a via comum, que tem a participação aí do fator 10 e do fator 5, que eles vão ser ativados, e que, por sua vez, levam à ativação de protrombina, como a gente pode observar, em trombina, e a trombina vai levar à ativação do fibrinogênio em fibrina. E essa fibrina, ela vai culminar aí na formação do coágulo. Novamente, eu fiz um outro esquema mostrando mais uma vez essas vias de coagulação, mas esse esquema é mais para a gente mostrar onde que a coagulopatia do trauma ela vai atuar exatamente. Então, ela vai tanto atuar na expressão da trombomodulina, que a gente vê aí em azul mais no cantinho, né? Essa trombomodulina, ela vai, por sua vez, levar à ativação da proteína C, que tem como cofator a proteína S, e aí isso vai levar a esse estado, então, anticoagulante, de hipocoagulabilidade, e mais abaixo, nós observamos a via rosa, que é a via justamente da fibrinólise, que também vai ser estimulada nesse contexto do trauma, em que o plasminogênio ele vai se transformar aí, né, na plasmina e que vai atuar sobre a fibrina, novamente interferindo na formação do coágulo. Além disso, principalmente no estágio mais secundário, né, que seria o da hipercoagulabilidade, vai haver um aumento da ativação de trombina com uma tendência, então, pró-trombótica. Só para terminar essa parte de fisiopatologia, a protagonista de tudo isso acaba sendo a trombina. Porque quando ela é ativada, ela vai consequentemente interferir aí em toda a cascata de coagulação, né? Gerando um estado também pró-inflamatório. Ela vai ativar as plaquetas consequentemente, e nesse estágio, nessa fase mais secundária pró-trombótica, ela ainda vai levar secundariamente também a uma atuação aí antifibrinolítica, com redução já do plasminogênio nesse segundo momento, né? Então, dito isso, sobre a fisiopatologia da coagulopatia do trauma, que vai acontecer principalmente em traumas mais graves, a gente parte para o manejo desses casos, falando mais focando na questão da hemoterapia, né? Então, a hemoterapia, ela pode, nesses casos, ser tanto empírica, que é o que os artigos falam, quanto guiada. Essa terapia empírica seria uma terapia às cegas, em que a gente vai utilizar hemocomponentes, mas normalmente numa proporção já pré-estabelecida. A proporção mais conhecida, eu vou ainda falar um pouco sobre isso, seria essa proporção que a gente vê na imagem de 1 para 1 para 1, ou seja, um plasma fresco congelado a cada um concentrado de plaqueta e que está também para um concentrado de hemácias. Essa proporção, ela foi principalmente baseada em experiências em guerras, na guerra do Iraque, do Afeganistão, em que os médicos, na ocasião, eles prescreveram para pessoas que tinham sofrido trauma nesse contexto, né, essa proporção de hemocomponentes, e eles viram que tinham êxito no tratamento. Então, isso acabou ficando consagrado. Mas lembrando que essa terapia empírica, ela é às cegas e ela pode acabar levando, né, tanto a um excesso de uso de hemocomponentes, a gente pode usar algum hemocomponente desnecessariamente, acabar levando a mais malefícios ao paciente do que propriamente benefícios, né? Mas essa seria uma possibilidade, principalmente se o paciente ele tá com um trauma muito grave, ele tá ali exsanguinando e você precisa fazer alguma coisa imediatamente. Então você pode sim lançar mão dessa possibilidade, né? E a outra terapia, fazendo aí um contraponto, seria essa terapia guiada, em que você usa hemocomponentes baseado, então, em resultados de exames laboratoriais e também em testes viscoelásticos, que eu vou comentar aqui no próximo slide, que parece ser superior, essa terapia guiada, né? Esses testes viscoelásticos são principalmente os que a gente conhece como ROTEM, que é a tromboelastometria rotacional, e a tromboelastografia, que é o TEG. Aqui, à direita, a gente tem a representação de gráficos de testes viscoelásticos, né? Mas existem algumas ressalvas em relação a esses testes. Primeiramente, eles são, assim, muito abordados, eles são, sim, muito discutidos em estudos observacionais nesse âmbito do trauma, só que o que acontece é que
parece não haver uma qualidade aí, uma eficácia tão significativa desses testes no contexto do trauma, em especial quando a gente fala de sangramento ativo. Mas a ASH, no How to Treat deles, eles falam que esses testes eles podem sim ser utilizados. Então, assim, é uma possibilidade. Mas se a gente tiver disponível para que a gente possa solicitar, né, exames laboratoriais, que aí incluiriam, então, hemograma completo, coagulograma, né, a bioquímica desse paciente, fibrinogênio, esses exames eles seriam mais fortemente indicados nessa situação para que então a gente faça a terapia com hemocomponentes guiada. O que é preconizado, recomendado, é que esses exames laboratoriais eles sejam solicitados aí a cada 30, 60 minutos, mas a gente sabe que na prática às vezes isso acaba sendo um pouco mais difícil. Mas o uso desses exames é justamente na tentativa da gente evitar o desperdício de hemocomponentes e fazer essa terapia guiada para que então a gente não lance mão da terapia empírica às cegas. Bom, falamos então desses exames complementares que podem ser utilizados, eu vou falar mais um pouco sobre isso ainda, mas os pilares do manejo dessa coagulopatia do trauma, eles são três. O primeiro é a gente fazer essa ressuscitação para controle de danos, em que a gente vai utilizar hemocomponentes, né, justamente na tentativa de você prevenir o uso excessivo de cristalóides, porque como eu disse lá no início, o uso excessivo de cristalóides, ele parece estar associado aí com uma piora da coagulopatia também, com essa coagulopatia dilucional iatrogênica. Só que assim, se o paciente ele tá sangrando ali na sua frente, tá sangrando muito, e aí mesmo você fazendo, mesmo você prescrevendo para ele hemocomponentes, talvez isso não seja efetivo, porque você também vai precisar, a equipe assistente, né, vai precisar tratar a causa desse sangramento, a lesão que está levando a esse sangramento tão intenso. O segundo pilar seria, caso o paciente apresente essa hemorragia importante, você pode lançar mão de um protocolo de hemorragia maior, de grandes hemorragias, que é o que a gente conhece na prática como protocolo de transfusão maciça, que eu também vou comentar. E o terceiro pilar seria o uso, né, da terapia antifibrinolítica, em especial o uso de ácido tranexâmico nesses casos. O ácido tranexâmico, ele parece ser mais eficaz nas primeiras 3 horas após o trauma, e esse estudo, CRASH 2, de 2010, ele foi um estudo, assim, pivotal bem grande, que envolveu 20 mil pacientes, e ele mostrou que o ácido tranexâmico, nesse período inicial de trauma, ele parece ter tanto impacto positivo na mortalidade global, geral, desses pacientes, como também na mortalidade específica por hemorragia. Então, é uma medida que é muito recomendada. A dose que ele sugere é que a gente faça inicialmente um bolus de 1 grama do ácido tranexâmico e 8 horas após a gente faça mais 1 grama, né? Mas assim, a gente vai avaliar de acordo com cada paciente. Então, falamos dos pilares e agora especificamente de cada hemocomponente, a gente vai utilizar mais nesses pacientes o concentrado de hemácias, né, o de plaquetas, o plasma fresco congelado e o crioprecipitado também. Então, começando pelo concentrado de hemácias, o alvo que a gente vai estipular aí para esses pacientes de hemoglobina normalmente é de 7 a 9. Mas alguns autores, eles acabam sendo um pouco mais agressivos nesse alvo e colocam níveis mais elevados de hemoglobina. E aí, uma outra questão também que vem em discussão é o quanto que a gente deve usar de concentrado de hemácias. Esse outro estudo, o PRO-PPR, de 2015, foi um estudo da JAMA, que ele mostrou o seguinte, ele comparou aquela proporção empírica que eu falei de 1 para 1 para 1, que seria um plasma fresco para uma plaqueta e um concentrado de hemácias, com a proporção 1 para 1 para 2, que seria o uso, então, de uma maior quantidade de concentrados de hemácias, né? 2 concentrados de hemácias nessa proporção. E aí o que ele viu é que a proporção de 1 para 1 para 1, ela não reduziu significativamente a mortalidade, mas ela foi associada a um maior controle precoce da hemorragia. Ou seja, você lançar mão para esses pacientes de uma maior quantidade de concentrados de hemácias pode ser mais prejudicial e acabar interferindo menos no sangramento do que de fato auxiliando esse paciente. Teve um outro estudo que saiu agora no início desse ano, que ele mostrou, no caso em específico de pacientes, né, que são grandes queimados, ele mostrou pra gente que se você usar
uma quantidade excessiva de concentrados de hemácias, esses concentrados, eles podem levar a mais malefícios, risco de efeitos adversos e reações transfusionais do que, de fato, interferir de uma forma benéfica. E aí, falando do conceito de transfusão maciça para os concentrados de hemácias, né, existem diferentes definições. As que eu achei foram essas que eu descrevi. Seria, então, o uso de 10 ou mais concentrados de hemácias em 24 horas, o uso de mais de 4 concentrados de hemácias em uma hora com previsão de usar, né, nas próximas 24 horas, ou então a reposição de um volume sanguíneo total do paciente em 24 horas, ou metade dele em 4 horas. Mas a definição que ela é mais consagrada na literatura é essa de 10 ou mais concentrados de hemácias em 24 horas. Falando agora sobre o plasma fresco congelado, o uso precoce dele foi associado à redução da mortalidade em 6 horas. A mesma coisa que eu falei sobre o concentrado de hemácias serve também para o plasma fresco congelado. Se a gente fizer um uso excessivo, assim, sem ter um cálculo, um embasamento ali em exames laboratoriais, a gente simplesmente prescrever uma grande quantidade de plasma fresco para esse paciente, isso parece não ser efetivo, aumentando então o risco de efeitos adversos. O objetivo laboratorial que a gente vai almejar com a transfusão, né, com o uso do plasma fresco congelado, é a correção do INR da relação do TTPA para que eles fiquem menores do que 1,5. E a dose recomendada é que a gente use, então, 15 a 20 ml por quilo, ou 3 a 6 unidades nesse período inicial aí após o trauma, em até 6 horas, né? Mas tudo tem que ser individualizado. Sobre o concentrado de plaquetas, as plaquetas elas parecem não só aumentar a plaquetometria em si, fazendo com que esse paciente fique então menos plaquetopênico, mas elas também parecem interferir atenuando a fibrinólise, porque elas vão justamente aumentar, né, o inibidor do ativador de plasminogênio, ou seja, acaba inibindo a via ali da fibrinólise, levando então a uma atenuação dessa fibrinólise e ao menor risco de sangramento associado também a esse efeito. O objetivo laboratorial que a gente vai querer é principalmente que essas plaquetas elas fiquem acima de 50 mil, mas no guia de uso de hemocomponente do Ministério da Saúde, ele cita que você pode sim transfundir plaquetas se elas já estiverem abaixo de 100 mil, em caso de alterações graves de hemostasia, pacientes politraumatizados, ou então pacientes com lesões graves de sistema nervoso central. Então, via de regra, abaixo de 50 mil você transfunde, mas nesses casos muito graves, você pode já transfundir abaixo de 100 mil. E para terminar essa parte de hemocomponentes, sobre a reposição do fibrinogênio em específico, lembrar que a hipofibrinogênemia, nesses casos de trauma, ela vai ser um fator preditor ali independente de mortalidade e sangramento. Então, a gente vai repor o fibrinogênio, sobretudo se o paciente ele apresenta a hipofibrinogênemia, né? E aí, a gente pode tanto utilizar o crioprecipitado como o concentrado de fibrinogênio. Sendo que o concentrado de fibrinogênio, nesse caso, que o mais conhecido por nós é o hemocompletan, né? Ele parece ser, assim, em alguns artigos, né? Eles colocaram como uma superioridade do concentrado de fibrinogênio, porque você tem a padronização do produto, então você sabe a quantidade de fibrinogênio que está no frasquinho, e além disso, em teoria, tem um menor risco de contaminação ali associado. Lembrando que o uso do fibrinogênio precocemente, ele parece ser seguro, não aumenta risco de trombose, né, de eventos trombóticos nesses pacientes, e tem também um estudo que chama Criostat, foi um estudo de 2023, que ele mostrou, mais uma vez, como eu falei para todos os outros hemocomponentes, ausência de benefício com o uso de altos volumes de crioprecipitado. Então, o que a gente vê por tudo isso é uma tendência ao uso mais racional dos hemocomponentes, não de uma forma excessiva, exagerada, para que a gente leve a mais efeitos colaterais, né, eventos adversos nesses pacientes.
E aí, existem diferentes protocolos a depender de cada instituição para como a gente vai fazer, então, a hemoterapia, o suporte transfusional nesses pacientes com trauma. Isso não é muito padronizado. Então, como eu disse, vai ter muita variação a depender de cada instituição. Mas acho que é, sim, importante que tenha um protocolo, como a literatura fala, porque isso ajuda na conversa entre a equipe e também nesse acesso mais rápido e imediato aos hemocomponentes. Esse fluxograma em específico, esse protocolo, é um protocolo do Reino Unido, que ele fala o seguinte: primeiro, quando o paciente ele chega, é um paciente que sofreu um trauma e ele está com um sangramento ali agudo. Se você puder imediatamente coletar exames desse paciente, mas de uma forma que não vá postergar todas as outras medidas que você tem que fazer, você coleta esses exames logo e aí ele fala para você coletar hemograma, coagulograma, o fibrinogênio, bioquímica e lembrar de solicitar o cálcio, né? Por conta da hipocalcemia que eu falei lá no início, realizar a tipagem desse paciente e também fazer os testes viscoelásticos, caso disponibilidade, e a depender do protocolo de cada instituição. Então, feitos esses exames iniciais, você já imediatamente começa junto, né, com a coleta desses exames, o ácido tranexâmico, caso o paciente ele não tenha contraindicação. Então, esse ácido tranexâmico, eu comentei que ele vai ser mais efetivo se usado nas primeiras 3 horas após o trauma, e aí a gente começa por essa dose em bolos de 1 grama. Ele fala, no caso desse protocolo em específico, para depois do ácido tranexâmico, você já começar a transfundir esse paciente, aí ele fala para prescrever, né, 4 concentrados de hemácias e 4 plasmas frescos congelados. E aí você vai novamente solicitando exames a cada 30 a 60 minutos. No momento posterior, você vai avaliar, então, esse paciente, ele está sangrando e esses exames laboratoriais que a gente pediu, eles já saíram os resultados? E aí tem 3 possibilidades. A primeira, se o paciente, que é essa em laranja, né, à esquerda, se o paciente, ele continua sangrando, mas você ainda não tem os resultados dos exames laboratoriais, você parte para o que ele chama de PEC 2, que seria, então, esse segundo pacote aí de hemotransfusão. E aí, o que é preconizado na instituição deles é fazer um concentrado de plaquetas, 2 crioprecipitados, 4 concentrados de hemácias e, novamente, 4 plasmas. Caso esse paciente ele continue sangrando, mas os resultados já saíram e você consiga olhar naquele momento sem abreviar o restante do tratamento, aí você pode, então, avaliar esses exames rapidamente e ver se, com base neles, o que você vai precisar transfundir. E aí isso vai entrar naquele contexto que eu comentei da terapia guiada, em que você, com base nesses exames, vai saber exatamente o que você precisa em termos de hemocomponente, sem desperdiçar e sem usar excessivamente. E o braço mais à direita, que é esse rosa, ele fala que se o sangramento ele parou, você pode sim espaçar mais esse período aí de solicitação dos exames laboratoriais e, inclusive, se o paciente ficar estável depois, não tiver mais com sangramento ativo mesmo nas próximas horas, você avalia posteriormente a introdução de tromboprofilaxia, levando em consideração que esse paciente ele vai ter uma tendência aí à trombose. Esse outro quadrinho que eu coloquei separado, ele mostra alguns valores de referência dos exames para você saber o que você vai transfundir. Então, ele fala o seguinte: se o paciente ele tem uma hemoglobina menor do que 8, você pode transfundir concentrado de hemácias, plaquetas menores do que 50.000, você vai então transfundir plaquetas, né? Se ele tem um INR ou uma relação do TTPA maiores do que 1,5, você utiliza o plasma fresco congelado, e um fibrinogênio menor do que 150 te leva a fazer o crioprecipitado. Mas, assim, mais uma vez, isso é um protocolo de uma instituição específica. E aí, para completar, como eu falei dos testes viscoelásticos, mas falei de toda a limitação, inclusive eles têm uma limitação também quando a gente fala de fibrinólise leve a moderada, que ele parece não ter uma acurácia tão alta para esses casos em específico, mas a EST acaba comentando muito sobre esses testes. E aqui eu trouxe um protocolo, um algoritmo deles, sobre como você vai usar esses testes aqui, falando isso em específico do tromboelastograma, né? Então, a depender da variável
variável que a gente vê mais à esquerda, você vai ver os valores de referência de cada variável e a alteração que o paciente apresenta. Então, isso vai te fazer pensar em algum distúrbio específico, seja de fator de coagulação, de alteração plaquetária, e aí ele coloca uma sugestão aí de prescrição de cada hemocomponente, o quanto que você deveria prescrever, né? É, então é isso. E aí, por que que, como eu falei durante a aula, toda essa questão envolvendo a coagulopatia do trauma, ela acaba sendo muito imprecisa em determinados pontos, já que é muito baseada em opinião de especialista, em estudo observacional, mas eu acho que é importante a gente abordar sobre isso, principalmente para a gente que está rodando na hemoterapia, porque ajuda aí nessa discussão dos pacientes que o pessoal da cirurgia pede interconsulta para a gente saber exatamente como manejar, né? É isso. Obrigado, Helena. Se você puder parar. Ah, já parou de compartilhar, né? Uhum. Bom, parabéns aí pela revisão. Esse, como eu disse, é um assunto, primeiro, muito interessante, porque é muito dinâmico, né? E isso torna o assunto interessante. Por outro lado, faltam evidências científicas ainda, principalmente de como monitorar esses pacientes. Se o uso dessa tromboelastografia, do Rotem ou do do outro, o TAG, né? Se isso melhora o monitoramento, melhora o tratamento, melhora a sobrevida. Parece que não, mas o racional é que isso possa ajudar. Agora, antes que a gente abra aqui para algumas perguntas, você não falou sobre o uso de sangue total, né? Você tem alguma coisa que você tenha lido? Então, os artigos que eu vi, eles falam sim do uso de sangue total, mas eles citam, principalmente remetendo ao contexto que eu falei, de experiência em uso em guerras, aí eles falam que eles acabavam usando o sangue total, que era o que tinha disponível naquele momento, entendeu? Mas o que eles acabam focando mais é nos hemocomponentes especificamente, nesses diferenciais já separados, entendeu? Na verdade, esse conceito do sangue total, ele é um conceito um pouco mais recente. Ele é importante, talvez, para esses resgates que você faz em locais de acidente e que o paciente politraumatizado ele está sendo imediatamente atendido. E aí, o uso do sangue total para essas unidades de resgate talvez não tenha mostrado bons resultados. E aí dos aspectos relevantes disso é o uso da plaqueta refrigerada, porque o sangue total fica refrigerado. E a plaqueta refrigerada, ela é ativada. E quando ela é ativada, ela tem uma função melhor do que quando ela está num estado de não ativação. Ela tem uma sobrevida menor, mas ela tem uma função plaquetária imediata melhor. Então, esse é um aspecto interessante do uso do sangue total, principalmente para esses casos de resgate em local de acidente. Bom, você falou também. Bom, vamos abrir para perguntas, depois eu faço algum comentário. Alguém quer tirar dúvida? Eu duvido que alguém não tenha interesse num assunto tão interessante como esse. Eu tenho uma dúvida, principalmente, na verdade, a minha dúvida é em relação ao protocolo de transfusão maciça, em pacientes que já estão internados ou em contexto de emergências agudas do tipo HSA, hematoma subdural, em contexto de HDA, que não chegam a ser traumas, mas que envolvem sangramentos orgânicos importantes e ameaçadores à vida. É muito comum a gente ver esse tipo de manejo na interconsulta, até porque a gente tem pacientes que acabam tendo maior tendência a sangramento por vários motivos, né? Os nossos pacientes hematológicos, e a gente tem que fazer esse manejo transfusional nessas condições mais emergenciais. É,
Eu sempre fico na dúvida, realmente, se o protocolo de transfusão massiva, ela se aplica a esses contextos. Por exemplo, HDA em grande monta, HSA, se vale a pena, né, pelo menos num momento mais agudo, fazer esses protocolos. Obrigada. Obrigado, Laura. Você quer responder, Helena? Olha, posso responder. Eu não sei se está certo, mas o que eu vi nos artigos é que, tendo um sangramento de maior monta, seja uma hemorragia digestiva, um sangramento de sistema nervoso central, pelo menos pelo que eu vi até no artigo da Este que ele falava sobre isso, você pode sim lançar a mão da transfusão maciça. Mas não sei, acho que a doutora Melka vai conseguir até falar melhor. Bom, isso que a Helena falou é correto, tá? Quando que a gente vai lançar a mão de um protocolo de transfusão maciça? O que vem mostrado assim, ela até falou, não tem interferência na mortalidade, mas tem interferência em parar o sangramento, né? E alguns trabalhos têm mostrado também que o uso precoce de plasma você acaba reduzindo a mortalidade. Então, o que que eu falo? O protocolo de transfusão maciça, ele deve ser levado, deve ser iniciado não quando eu estou naquelas 24 horas, ele deve ser iniciado na primeira hora. Então, o conceito que eu mais gosto do protocolo de transfusão maciça é esse, quando tem inclusive um conceito que dá a estimativa de perda sanguínea a cada 20 minutos. Tá? Tem esse quarto conceito também. Mas, assim, de maneira prática, quando você tem um paciente com sangramento de grande monta, tem aquela coisa que você aplica do trauma, que eu estou esquecida aquela sigla, acho que é ABC, quando é acima de 2, que você já sabe que a chance do paciente evoluir para uma transfusão maciça é grande, você tem que aplicar, tá? Na prática, onde que a gente tem sangramento que evolui com transfusão maciça no intra-hospitalar? Gente, a maior causa de sangramento em transfusão maciça intra-hospitalar fora do trauma é a obstetrícia, tá? Então, assim, é comum você ter sangramentos vultuosos por atonia uterina, tá? Fora a obstetrícia, aí a gente cai na gastro. Então, também HDA pode dar transfusão maciça, porque qualquer paciente que você tem que transfundir mais de 4 bolsas para estabilizar, é claro que é transfusão maciça. Eu gosto daquele conceito, eu tenho que trazer ele aqui para vocês, que é dos 20 minutos. Então, sim, a gente tem que aplicar esse protocolo de transfusão maciça para estar atuando nessa primeira hora, Laura, e tentar coibir, apesar da Helena ter dito que não altera a mortalidade, alguns trabalhos têm dizendo que transfusão de sangue total, e aí a gente recairia nesse de atuar na primeira hora e transfusão de plasma precocemente na medicina de guerra, você diminui a mortalidade. Então, assim, quando eu acho que ela apresenta esses trabalhos e dizendo que eu não reduzo a mortalidade, é justamente, eu acho que aí a gente cai nesse viés. Esses trabalhos, eles analisam protocolos de 24 horas. E em 24 horas a desgraça já foi feita. Eu já entrei em hiperfibrinólise, entendeu? Então eu tenho que atuar nessa primeira hora. HSA, eu acho meio complicado dizer que é uma transfusão maciça, porque não tem espaço para sangrar tantos sangramentos do sistema nervoso central, mas pode acontecer. Então, assim, geralmente é trauma abdominal e obstetrícia, tá? Alguma coisa assim que a gente tem que ficar atento. Então, assim, paciente não estabilizou com transfusão, mais de 3 bolsas, você teve que dar primeira bolsa em 10 minutos, segunda bolsa em 20 minutos, esse paciente, a chance dele evoluir para transfusão maciça já é importante. Se eu já fiz 2 concentrados de hemácia, eu já entro com 2 plasmas e já faço uma transfusão de plaquetas até completar as minhas 6 unidades, tá? Para a gente ficar no 1 para 1 para 1. Ô, Melka, aproveitando, primeira coisa eu queria lhe perguntar, que eu sei que a gente tem um protocolo de transfusão maciça aqui na escola. Esse protocolo ele está ativo, apesar disso basicamente ficar na UTI, o pessoal da UTI tem as condutas próprias deles lá. Mas esse protocolo está atualizado? Essa é a minha primeira pergunta. Está atualizado,
temos o protocolo de transfusão maciça e nós temos o protocolo do trauma, que desde quando foi aberto o pronto-socorro, ele vem sendo utilizado. Não sei agora nessa minha época de férias, mas assim, desde quando o pronto-socorro foi aberto, nós estamos tendo um episódio de paciente que evoluiria ou que evoluiu em transfusão maciça por trauma, Dante, por semana. Porque lá atrás a gente estava com eu tinha alguma dúvida disso. Mas aí eu acho que só para aproveitar a pergunta da Laura, a gente tem que separar muito bem o que é principalmente do ponto de vista de evolução desses pacientes, o que é transfusão maciça no trauma e o que é transfusão maciça no ambiente intra-hospitalar. Essa é a grande diferença, esse é o grande divisor de água nessa história, principalmente em relação à coagulopatia. Por quê? Porque o que compromete, basicamente, é o choque, né? O choque faz o quê? Hipoperfusão, acidose, ele leva a essa situação que faz o que a Helena mostrou. Você tem uma lesão de endotélio, você tem um comprometimento de endotélio, você tem comprometimento de função plaquetária, a geração de trombomodulina com a lesão tecidual gerando trombina vai ativar a proteína C e isso leva à coagulopatia. Então, isso é diferente no ambiente intra-hospitalar e no ambiente extra-hospitalar. Isso é a grande diferença. Claro que a gente tem que ter atendimento adequado e rápido também no intra-hospitalar, do ponto de vista de protocolo de transfusão maciça, mas o grande problema, o que leva a uma alteração, a um prognóstico pior, é a questão do choque desses pacientes que fazem esses sangramentos importantes. E aí, isso que a Melka disse, essa questão do plasma, isso é importante porque o plasma talvez também tenha alguma ação no comprometimento do endotélio, no glicocálix, que é aquela camada do endotélio que permite trocas, principalmente de líquidos, etc. O plasma parece que melhora isso, diferente de você só fazer infusão de outros líquidos de reposição. Então, isso é importante. Início de tratamento precoce, assim como ácido tranexâmico, transfusão de plasma precocemente, e por isto que nos resgates de situações de acidente grave, paciente politraumatizado, o uso do sangue total tem mostrado resultado muito interessante. Mas então é isso, eu acho que é diferenciar. Ah, eu tinha mais uma coisa que eu queria falar, que é importante, isso que a Helena falou da tétrade, né? E que hoje, antigamente era a tríade, né? Hoje é a tétrade, que é a hipocalcemia. Isso me assusta. Eu tive um caso muito grave de hipocalcemia fora daqui da escola, não no paciente de trauma, no paciente submetido a plasmaférese terapêutica, que o paciente fez hipocalcemia e foi a óbito. Por várias razões, não foi só individualmente a plasmaférese, até porque esse paciente fazia reposição de cálcio. Mas isso tem que ficar atento. E aí, essa situação de monitorar com exames precocemente é importante. Mas eu quero lembrar que o citrato ele é metabolizado a bicarbonato. Então, talvez num segundo momento, se esse paciente tiver uma função hepática adequada, ele vai metabolizar citrato a bicarbonato e com uma tendência à alcalose, não com uma tendência à acidose. Então, isto é uma situação que com certeza tem que ser monitorada de maneira rápida e em tempo, durante o procedimento. Você não pode ficar esperando o exame 10 horas, 3 horas. Daí essa relação, talvez, se você tiver um monitoramento da coagulação com esses equipamentos, talvez seja adequado. Mas se você tiver um laboratório rápido, e é fácil, você pede uma gasometria, você tem várias informações que te ajudam nessa situação. Mas você tem, não da coagulação, mas você tem outras informações que te ajudam, inclusive da hipocalcemia. Mas eu acho que é isto. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida ou pergunta para fazer para a Helena. Nenhuma outra dúvida? Melka, você quer comentar alguma outra coisa?
Só que assim, é só isso, né, gente? Lembrar que essas situações que evoluem, transfusão maciça, trauma, são situações que a gente nunca vai ser difícil você ter a resposta mas assim, até agora, o que que os dados têm mostrado mesmo é aquilo que a gente fala, que é uma situação que você nunca vai conseguir deixar de transfundir realmente essas situações e agir precocemente, tá? Porque se você deixa para agir tardiamente, aí cria esse viés de dizer, ah, não altera a mortalidade. Não altera porque a gente foi tarde, né? Porque na medicina de guerra e no do sangue total, que a transfusão é feita ainda no ambiente pré-hospitalar, a gente tem visto melhora, assim, na mortalidade, tá? A gente tem nossos protocolos e os nossos protocolos, eles estão sendo efetivos. Outra coisa é lembrar que numa emergência é recomendado sangue O negativo, não tendo, a gente vai fazer o sangue O positivo. Mas só a título de informação, no tratamento pré-hospitalar nos Estados Unidos, o que eles fazem para todo mundo é O positivo, e quando eles comparam, eles não estão tendo problemas na doença hemolítica perinatal, o risco compensando o benefício, mesmo para a mulher. Então, todo mundo no pré-hospitalar está recebendo sim sangue O positivo, que eu vejo, às vezes, eu mando O positivo e o pessoal, né, que é aqui, e mando só É, para homem, é- viu? O essa pessoal, às vezes, situação aqui meteu o bedelho, né? Como que você manda O positivo Mel, para homem? essa situação vale inclusive para aqueles protocolos de transfusão em emergência. Você não precisa ter sangue O negativo, você pode fazer, e os estudos mostram exatamente isso, que o Isso. sangue O positivo pode ficar à disposição para transfusão de emergência, que é aquela situação é, onde o paciente chega realmente numa situação de Aqui a gente hipovolemia, tem outra história, tá? você Porque pode assim, usar. o sangue Só para terminar, meu, negativo só para terminar. serve Só, fértil. só Então, para terminar. chegou homem no trauma, eu já mando de cara O positivo, porque eu sei que o O negativo vai me fazer falta. A não ser que realmente esteja sobrando, e nunca está sobrando. Como é que está o Aí nosso eu protocolo de transfusão de emergência, Melca? É sangue O negativo ou sangue O positivo? Então, eu deixei isso, tá lá dizendo que o banco de sangue acaba decidindo baseado no seu estoque. Como o meu estoque de O negativo nunca é um estoque de bananas, então eu estou sempre mandando o O positivo para homem. E isso, inclusive, está escrito no nosso protocolo interno, entendeu? Que para homens é para liberar sangue O positivo, a não ser que o nosso estoque esteja muito bom de O negativo. Tá? No Perfeito. externo está escrito que o banco de sangue decide, e no interno a gente manda O positivo para homens. Perfeito. Helena, você quer comentar, terminar, finalizar com algum outro comentário, alguma outra? Não, acho que é isso mesmo. Acho que a gente já discutiu os pontos principais. Muito bom. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Obrigado, obrigado a todos e uma boa semana a todos. Tchau, Boa tchau. semana. Obrigada, Jefes. Tá.